Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto continua sendo direito tributário. Comigo no estúdio da TV, a TV Educativa de Ponta Grossa, está o Dr. Fernando Saraiva, que é um dos maiores especialistas do país em direito tributário. Doutor, o senhor foi delegado da Receita durante muitos anos, delegado da Receita Federal. É sim, como eu falei alguns instantes atrás, um dos maiores especialistas em direito tributário do Brasil. Recentemente o senhor abriu o escritório em Ponta Grossa e também já abriu uma filial em São Paulo. É isso? Sim, nós nos juntamos porque aqui em Ponta Grossa a nossa especialidade é direito tributário e direito administrativo. Claro, muito mais direito tributário, direito empresarial, que está ligado intimamente ao direito tributário, mas muitos grandes clientes têm a necessidade de outros temas e que sejam atendidos, tem filiais em todo o país, então nos juntamos com alguns escritórios tradicionais do Brasil, o escritório Barata, do Dr. Leandro Barata, que é neto do presidente do Superior Tribunal do Trabalho, que foi ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, escritor de livros, doutrinador fantástico no campo tributário. Nos juntamos com o Fábio Fortes, um escritório de recuperação empresarial, também muito conhecido no Brasil. Ele é professor, inclusive de magistrados do Amazonas, ele costuma dar aula sobre esse tema. Temos também como sócia o escritório da Imaculada Gordiano, a nossa mestre, uma conhecedora profunda no campo, sobretudo direito médico e direito ambiental, e o maior escritório do norte e nordeste do país, então está com a gente. Então nós estamos atendendo em São Paulo sobre uma sigla, SFBG, Saraiva, Forte, Barata e Gordiano, e a nossa ideia é que as nossas equipes, elas vão criando os mesmos princípios, atendimento uniforme, para daqui 2, 3 anos a gente estar trabalhando todos nacionalmente sobre a sigla SFBG. Doutor, boa sorte no empreendimento e principalmente eu espero que esse tipo de iniciativa que nós mencionamos no bloco anterior, ou seja, livros como esse, Facetas do Direito Tributário, que o senhor trabalhou como coordenador, junto com a doutora Lúcia Vidigal Zimmermann, possam continuar acontecendo para que as pessoas tenham acesso de maneira fácil e direta e simples àquilo que ajuda o empresário a sobreviver nesse complexo emaranhado de leis tributárias que nós temos aqui no Brasil e, ao mesmo tempo, gerar empregos. Porque, como eu já mencionei no fim do bloco anterior, o direito tributário bem conduzido reduz gastos para o empresário e esse dinheiro pode ser aplicado na geração de empregos. Eu gostaria aqui, doutor, de aproveitar e pedir que o senhor nos ajudasse a entender alguns dos temas propostos, se não fosse incômodo. Claro tem um artigo feito, inclusive, pelo senhor, que fala sobre burocracia tributária. Nesse artigo, o senhor relata exatamente o quê? Na realidade, hoje se gasta muito tempo para você atender às obrigações acessórias do fisco. Lembrando que nós temos fisco federal, estadual, municipal, mais de 5.500 municípios, mais de 26 estados, um Distrito Federal e a União. E cada um disciplinando obrigações acessórias são obrigações de levar o fisco conhecimento da ocorrência de fato gerador. Então, o conhecimento dessa burocracia, primeiro, nós devemos, e você no primeiro bloco já falou, Brasília precisa buscar uma simplicidade tributária. Eu estou vendo reformas administrativas, uma reforma administrativa não focando a simplicidade, a diminuição, a redução dessas obrigações acessórias. São tantas e tantas declarações, E-Social, DECOMP, PERDECOMP, ECF, o SPED de maneira geral. Então, o empresário gasta meses, para atender isso. Então, uma facilitação nisso e, ao mesmo tempo, um conhecimento da empresa, porque o não atendimento de uma burocracia tributária, de uma obrigação acessória, pode gerar multas de 75% até de 150% com representação penal. Porque a obrigação, o descumprimento de obrigação principal, que é pagar tributo, pressupõe que ele não teve dinheiro, atrasou. Agora, o descumprimento de obrigação acessória, na maioria das vezes, dá indícios de sonegação. Então, a penalidade de caráter penal é uma penalidade forte, que, repito, na esfera federal pode chegar a 150%. A gente comenta, a gente fala de algumas obrigações acessórias aí.
Hoje se exige muito o compliance tributário, que é cumprir as regras tributárias. As grandes empresas, quando contratam prestadores de serviço, quando contratam fornecedores, já exigem também o compliance tributário. O compliance tributário é atender exatamente essas regras que está dentro desse conceito de burocracia tributária. Existem vários temas bem específicos no livro aqui. Eu recomendo o livro para quem é empresário. Tem muita coisa interessante, acredite em mim. Entre os artigos, o artigo 8 fala sobre incentivos fiscais à cultura para empresas. Eu espero que isso continue, né? Com certeza. Isso, de uma certa forma, é factível ainda nos dias de hoje? Ou seja, sim, existe, né? Eu sei que teve uma politização aí, pois é. uma restrição de verbos à cultura, mas a nossa intenção nisso é mostrar como as empresas podem, e na realidade elas estão fazendo destinação de seu tributo para a cultura, para a área da criança, adolescente. Então a gente esmiuça. E eu repito, é muito importante o empresário porque está numa linguagem absolutamente acessível. Você não precisa ser especialista em direito, nem direito tributário. Tem até umas histórias aí, alguns autores engraçados, contando como se fosse um caipira, contando a história. É bem interessante, o livro realmente é bem interessante. E tem um aqui que fala muito, a gente fala muito sobre isso na região, eu digo, mas o artigo, obviamente, vai destrinchar esse assunto. Planejamento tributário e sucessão. Isso. É importante ter planejamento tributário dentro das empresas? Hoje, dentro desse tema é importante, porque se o empresário assim o desejar, eu acho que é interessante, que já se faça um planejamento sucessório, que se destine ações, que se crie uma pessoa jurídica controladora de ações de suas empresas, e para essa pessoa se pode colocar as ações no nome dos filhos, no nome dos sucessores, e o administrador continuar como usufrutuário, conforme todo o poder. Na morte, acabou as brigas, encerrou, porque eles vão herdar as ações que já foram distribuídas. Evidentemente que existem formas para se fazer esse planejamento sucessório que muitas vezes vão reduzir o tributo, muitas vezes vão fazer reduzir o tributo. Não dá para explicar num programa, existem várias formas, vários métodos, muitos mesmo, e seria interessante, já me coloco à disposição para falar especificamente disso, especificamente sobre esses métodos. Eu acho que realmente vai ser preciso esticar um pouquinho mais, mas apenas para as pessoas terem um pouco de noção do tipo de assunto que se trata dentro da obra e que está disponível nas livrarias. Facetas do Direito Tributário, da LexNet, coordenação Fernando Gonçalves Saraiva e Lúcia Vidigal Zimmermann. Doutor, entre os tópicos abordados aqui, por exemplo, acho que a gente está dentro de uma região agrícola, né? Imposto de renda sobre o ganho de capital na operação de venda de imóvel rural. Isso né? É complexo o assunto, não? Não, dá para a gente explicar. Porque, e para a nossa região é muito importante, a gente tem sido consultado bastante. Quando você vende uma propriedade urbana, como é que se apura o lucro que você teve para efeito de imposto de renda? Você pega o valor da venda, diminui por quanto você pagou e sobre isso vai ter uma incidência de 15%, né? Dependendo do valor, 22,5% e até 25%. Para a atividade rural, se o empresário fizer direitinho, fizer bonitinho, ele tem uma vantagem. Ele pode usar o VTN é o valor da terra nua, o proprietário rural está entendendo bem essa minha linguagem. O valor da terra nua, ou seja, o valor da fazenda, tirando as acessões, as benfeitorias, as colheitas, é como se tivesse só uma terra ali. Tá? Então, o valor do VTN do ano da alienação, tá? Menos o VTN do ano da aquisição. Esses valores muitas vezes são menores. Mas, para isso, o empresário tem que tomar muito cuidado na apresentação da declaração, que eles chamam de declaração do ITR, a gente chama do DIAT, para que ele use o VTN determinado pelo município onde está fazendo. Ah, mas eu não sei, no site da Receita tem de todos os municípios. Então, às vezes, no afã de economizar um pouquinho de TR, quando vai vender, ele vai pagar muito mais ganho de capital. Se ele obedecer essa regrinha, e VTN, se a propriedade improdutiva é pequena, o ITR é pequeno.
tá? Então a gente aconselha sempre a estar bonitinho. Nós acabamos de fazer essa semana, a gente até intermediou, tá? A parte jurídica de uma venda de uma fazenda e estava bonitinha, estava certinha. Fizemos por VTN, o pessoal, pô, mas é isso que eu vou pagar, só isso? Não é o valor da venda que eu estou vendendo, era 14 milhões a venda, 14 milhões eu tinha na declaração de imposto de renda 1 milhão. Não, para a propriedade rural o que vale é o DIAT, a declaração de imposto territorial rural. Doutor Fernando Saraiva, advogado tributarista, diga-se de passagem, um dos melhores do país. Obrigado pela sua presença hoje aqui. Obrigado, Ney, obrigado pela oportunidade e me convoca, eu estou sempre à disposição de você. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes.